Galerinha do meu canal, que me assiste, que me adora, os que não me adoram também. Gente, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que vocês estão vendo a aula. Sejam bem-vindos a uma das últimas aulas aí do nosso bloco. Nós estamos encaminhando-nos aí para a reta final desse bloco de aulas. Então, agora, no decorrer desta semana, na quarta-feira a gente já encerra esse módulo, então essa é uma das últimas aulas que vocês vão estar recebendo acerca de planejamento estratégico. Eu espero de verdade que todos tenham de alguma forma compreendido um pouco sobre o assunto até aqui no momento onde nós chegamos. Na aula de hoje eu vou concluir aquele slide que eu havia passado para vocês acerca das 5 forças de Porter, que ficou faltando um finalzinho ali, que seria com relação às estratégias que podem ser adotadas para saber lidar a partir do momento que identificada as 5 forças de Porter que envolve o teu produto ou serviço. Então a gente vai falar hoje sobre algumas estratégias que podem ser adotadas no seu planejamento estratégico para melhor lidar com essas 5 forças de Porter falada na aula anterior, tá? Então, apenas para nós relembrarmos, nós falamos na aula passada, no vídeo passado, a respeito dessas 5 forças. Eu falei para vocês que a ferramenta leva o nome de Porter por ser ele uma das pessoas que mais fala sobre administração mercadológica, sobre mercado, por ser um dos maiores estudiosos nessa área. Então, por isso que esta ferramenta carrega o nome do seu principal pesquisador, que foi Michael Porter. Então, cada vez que vocês forem ler, quem tiver interesse em dar sequência, em aprender um pouco mais sobre o assunto, fica então a minha sugestão que, caso queiram livros ou algum autor que fala sobre, ele é o autor mais indicado por ser o maior conhecedor desta área de administração mercadológica, tá? Então, no vídeo anterior nós falamos sobre quais são as 5 forças, como elas atuam. Relembrando mais uma vez, como eu sempre falo para vocês, é importante que vocês tenham noção que na administração tudo é situacional. Então você precisa conhecer a teoria e saber aplicar ela à situação do teu produto ou à situação do teu serviço, tá? Então, esta metodologia pode ser aplicada tanto no caso de produtos como no caso de serviços. Ela serve para você fazer uma avaliação de quais são as ameaças que cercam essa oportunidade de colocar esse produto ou serviço seu no mercado, para que você possa atuar com ele, operar com ele. E pode ser também utilizada essa mesma avaliação no caso de um produto ou serviço já existente e que você queira tornar as estratégias em torno deste serviço mais robustas, mais completas e tudo mais. Então a ferramenta está aí, você vai usar ela da forma que melhor se adequar à realidade do teu produto ou do teu serviço. Lembrando que quando eu falo com vocês sobre matriz SWOT, quando eu falo com vocês sobre matriz BCG, quando eu falo com vocês sobre as 5 forças de Porter e quando nós falamos também sobre o BSC, que foi aquele assunto que vocês fizeram o curso e fizeram o trabalho, nós estamos falando de ferramentas que podem auxiliar na construção do planejamento estratégico. E como eu disse na aula anterior, vou reforçar novamente, é importante que vocês tenham noção que toda e qualquer ferramenta da administração não existe uma melhor ou mais completa que a outra. O que acontece é que na administração as ferramentas se complementam. Então, a partir do momento que eu fiz uma análise com a minha matriz SWOT, as informações levantadas através dessa análise eu posso utilizar na construção da minha matriz BCG. E as informações levantadas em ambas eu posso utilizar para fazer também a minha análise através das 5 forças de Porter. Então, por isso que é importante nós conhecermos as teorias, porque daí a aplicação delas será feita de acordo com a necessidade de cada empresa, tá bom? Então, aqui essa primeira parte do slide é aquilo que nós já vimos na aula anterior. Nós vamos nos ater hoje com relação
as estratégias que podem ser adotadas a partir do momento que identificada essas 5 forças que cercam aí o teu produto. Vamos só relembrar quais são elas. Como dito na aula anterior, nós temos então aqui a rivalidade entre concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos e o poder de barganha dos clientes, tá? Então, apenas para relembrar, essas são as 5 forças que nós estamos falando aqui. Nós já falamos individualmente cada uma delas, todos vocês que assistiram a aula anterior já têm conhecimento sobre o que significa cada uma delas. Nós vamos então nos ater hoje a falar sobre algumas estratégias que podem ser adotadas para poder tentar trabalhar melhor essas 5 forças a partir do momento que elas forem identificadas, tá? Então, depois de analisar quais as oportunidades de mercado têm mais chances de ser aproveitadas em função das 5 forças competitivas de Porter, você deve então definir que produtos ou serviços e quais mercados você pretende atacar. Então, a partir do momento que você e sua equipe definiu isso, você então vai adotar algumas estratégias para facilitar a inserção desse produto ou serviço no mercado ou o desenvolvimento, como eu falei para vocês, de um produto ou serviço no qual você já atua, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre algumas estratégias competitivas que você pode adotar. Para que uma empresa obtenha vantagem competitiva, ela deve perseguir táticas específicas e escolher o escopo dentro do qual irá alcançá-la. Então, aqui temos 3 estratégias que podem ser adotadas: a liderança no custo total, a diferenciação e o enfoque, tá? Essas 3 estratégias permitem às empresas enfrentar as 5 forças competitivas e alcançar um desempenho superior. Professor, eu preciso utilizar as 3 estratégias? Não, você precisa ter conhecimento e daí você vai verificar qual que melhor se adequa à tua realidade, à tua situação. A partir do momento que você fez a análise, você vai verificar quais dessas 3 estratégias melhor se adequaria para que você consiga ter um desempenho superior com aquele produto ou serviço frente ao seu concorrente. Isso aqui é apenas uma sugestão também, gente. São algumas das estratégias que podem ser adotadas. Não significa unicamente que essas são as únicas opções que você deve utilizar. Você deve fazer uma avaliação junto com a tua equipe. Se nenhuma dessas estratégias se adequa ao que você precisa, você vai então buscar outra estratégia que melhor se adeque à tua realidade. Então, a primeira delas que nós vamos falar é a liderança no custo total. O que isso significa? A empresa, ao optar por trabalhar com essa estratégia de liderança de custo total, vai ser implementada por firmas que procuram uma maior participação no mercado, reduzindo seus custos em relação aos seus concorrentes. Os custos mais baixos geram uma melhor posição para competir e permitem que se tenha um bom desempenho, fazendo com que os concorrentes gastem seus lucros na competição. Quando nós falamos em liderança no custo total, nós estamos falando da empresa que adotou uma estratégia de tentar reduzir seus custos de modo geral. Então, eu vou tentar reduzir custo em todas as áreas da minha organização, porque mesmo que vocês não sejam conhecedores nato disso, mas vocês sabem que a construção do preço final de um produto ou de um serviço é baseada no custo total da organização, no custo que eu tenho com pessoal, no custo que eu tenho com aluguel, no custo que eu tenho com frete, com softwares e vários outros fatores que vão agregando então valor a este produto. E quando nós falamos em liderança no custo total, nós estamos falando na empresa que vai optar então para traçar uma estratégia no sentido de tentar reduzir ao máximo os seus custos totais para fazer com que esse produto ou serviço chegue ao menor preço possível ao seu cliente final. Porque a partir do momento que ela consegue entregar esse produto ou serviço ao menor preço possível, ela já tem uma vantagem competitiva perante ao seu concorrente. É importante nós ressaltarmos aqui
que quando eu falo em entregar este produto ao menor custo possível, eu não estou falando em diminuir a qualidade do produto ou serviço que está sendo ofertado. Eu preciso traçar estratégias para reduzir esse custo, mas sem perder a qualidade do meu produto ou sem perder a qualidade do meu serviço. Porque eu preciso entender que, como já dito na aula anterior, os clientes hoje em dia não procuram uma empresa apenas pelo custo do produto ou serviço que ela oferece. Isso precisa trabalhar e estar em conjunto com a qualidade também deste produto ou serviço que está sendo ofertado. Porque nós vivemos em um mercado cada vez mais exigente. Então, as minhas estratégias precisam estar voltadas para reduzir o custo, mas mantendo a mesma qualidade, ou até, em alguns casos, buscando melhorias na qualidade da prestação desse produto ou serviço. Professora, mas através da análise que eu fiz, não tem como eu reduzir custos, porque para mim manter o mesmo padrão de qualidade, eu não consigo reduzir meus custos. Ok, se você analisou, avaliou e não tem como reduzir custos, vamos então tentar outra estratégia que você possa utilizar lá na sua empresa ou na empresa que você, enquanto contador, estiver prestando consultoria. A outra opção seria uma estratégia de diferenciação. Você não consegue reduzir custos? Ok, vamos tentar a diferenciação. Então, ao adotar estratégias de diferenciação, as firmas alcançam vantagem competitiva mediante a oferta de produtos ou serviços que contenham qualidades desejadas pelos consumidores e que, ao mesmo tempo, sejam diferentes dos produtos ou serviços que são oferecidos pelos seus concorrentes. Quando trata-se de produto, é um pouco mais fácil da gente avaliar, mas nós temos que pensar vocês enquanto contadores. Vocês irão prestar serviços. E no caso do serviço, é muito mais fácil você trabalhar técnicas de diferenciação. Você precisa fazer uma análise de como o teu concorrente entrega esse serviço e, a partir daí, adotar estratégias que tornem a tua prestação de serviço diferente da que é adotada pelo concorrente. E isso, gente, você pode fazer das mais infinitas formas. Em alguns casos, um pequeno relatório a mais que você entrega para o teu cliente, um plus que você entrega para o teu cliente, que muitas vezes não pesa no custo e vai pesar no resultado final, mas isso não pesa no custo do teu serviço, já é considerado uma diferenciação. O fato de você fazer, 2 visitas por semana na empresa para verificar como é que está o andamento lá dos trabalhos, na empresa no qual você está prestando consultoria, na empresa na qual você está prestando assessoria contábil, já torna talvez a tua prestação de serviço diferente do teu concorrente, porque isso é algo que o teu concorrente não entrega, que o teu concorrente não faz. Então, são pequenos detalhes que podem tornar o teu produto ou o teu serviço diferente dos demais. No caso dos produtos, uma embalagem, um brinde que você manda junto e assim sucessivamente. Eu costumo falar, em alguns casos, quando eu cito exemplos, mulheres que compram pela internet, para a mulher receber quando ela compra um sapato, é algo grandioso, é algo gigantesco, ela espera por dias receber esse sapato. Se a mulher recebe na casa dela, ela fez uma compra pela internet, ela recebe o sapato na casa dela, e quando ela abre a caixa, tem um bilhetinho escrito o nome dela. Fulana de tal, parabéns pela compra, obrigado pela preferência. Ela já vai enxergar aquilo como sendo algo pessoal, que a empresa dela, a empresa que entregou o sapato para ela, está olhando para ela de forma individual, chamando ela pelo nome, porque como a psicologia explica, chamar o cliente pelo nome ou outra pessoa pelo nome, a psicologia explica que isso é um dos sons mais incríveis que o ser humano ouve, é ser chamado pelo próprio nome. Então, isso é uma diferenciação que daí eu pergunto a vocês, o que isso custa para a empresa que entrega o sapato?
não custa quase nada. Não vai aumentar o custo do produto, do sapato, ela vai conseguir entregar o sapato pelo mesmo custo na casa da cliente e adotou uma estratégia de diferenciação que com certeza a cliente, ao querer realizar uma nova compra, vai lembrar deste pequeno detalhe na última compra que ela fez. Então, quando nós falamos em diferenciação, vocês precisam colocar isso na cabeça. São as técnicas que você utiliza para que a tua empresa, para que o teu produto ou o teu serviço se diferencie do concorrente, tá? Em alguns casos, como eu citei o exemplo do sapato aí, são técnicas muito pequenas, são coisas muito pequenas que pode te tornar diferente do teu concorrente. E a diferenciação não necessariamente significa que você vai estar aumentando o custo da prestação do teu produto ou da entrega do teu produto e do teu serviço. Você pode fazer isso mantendo o mesmo padrão de custo que você já possui. Firmas que adotam estratégias de diferenciação costumam focar nos consumidores menos sensíveis a preço e, devido a isso, costumam atingir uma pequena parcela do mercado. Nós sabemos também que, apesar de hoje não existir cliente fiel a determinada empresa, nós sabemos também que existem nichos de mercados. Não é o caso aqui, nós não estamos falando de administração mercadológica, mas apenas para que vocês tenham uma noção, o mercado ele é dividido em nichos. A administração mercadológica explica isso muito bem, que você segmenta o mercado em pequenos nichos. E empresas que trabalham com diferenciação, geralmente trabalham com nichos muito pequenos de mercado. Quando nós falamos, por exemplo, num comparativo entre uma loja, uma boutique de luxo e uma loja de 20, nós estamos falando em nichos de mercado completamente diferentes. Nós sabemos que a empresa do 20, ela tem uma fatia muito maior do mercado. E uma boutique de luxo, ela tem uma fatia muito menor do mercado. Essas empresas geralmente adotam, por exemplo, um atendimento personalizado, atender um cliente por vez, para que ele se sinta o bambambam, para receber ele com champanhe e tudo mais. Então, é uma estratégia de diferenciação dessa empresa. Só que geralmente esses segmentos também, eles já têm uma estratégia pré-definida de que eles atendem uma parcela muito pequena do mercado. E daí é onde você precisa avaliar primeiro se esta fatia de mercado que você vai atender é suficiente para manter a tua empresa e se existe no lugar onde você está atuando esta fatia do mercado disponível, porque não adianta tu fazer uma estratégia de diferenciação e atender apenas 2 clientes, e esses 2 clientes não manterem a tua empresa. Então você precisa avaliar se existe mercado para isso, se você tem condições de abocanhar esse mercado. Então, em alguns casos de estratégias de diferenciação que você vai focar em um nicho muito específico, você precisa, antes de tudo, avaliar se existe mercado para você, onde você está atuando com esse produto ou serviço que você pretende oferecer, tá? A estratégia de enfoque, que é a última que nós vamos falar aqui, ela desenvolve uma estratégia de nicho, de mercado também, direcionando seus esforços para as necessidades de um tipo específico de consumidor ou de mercado geográfico muito restrito. Um exemplo que cabe muito bem aqui são aquelas marcas que trabalham com produtos muito voltados para pessoas que têm problema com lactose, por exemplo. Então, o foco desse mercado é um nicho específico de consumidores. Hoje, que está virando moda no mundo afora, vegetarianos e várias outras pessoas com hábitos alimentares diferentes. Então, já existem empresas que estão vivendo e traçando suas estratégias de olho nesse mercado, porque o foco delas é em um mercado muito, muito, muito específico. Quando nós falamos em contabilidade, por exemplo, em prestação de serviço, você pode se tornar especialista em prestação de consultoria contábil para um nicho específico de mercado.
eu vou trabalhar só com indústrias, ou eu vou trabalhar só com comércio, porque daí você se torna especialista nessa área. Só que antes de você tomar essa decisão, é importante que você avalie se existe mercado para você atuar. Porque não adianta, eu vou trabalhar só com a indústria de calçados, sendo que na tua região não tem uma fábrica de calçados. Então, como é que você vai trabalhar só com esse nicho de mercado? Nós que estamos aqui em uma região extremamente agrícola, você contador se formou, quer montar um escritório, eu vou focar apenas em clientes agricultores, vou focar só nesse nicho de mercado. Então você está traçando aí uma estratégia de enfoque, focando em um nicho específico, em clientes com necessidades muito específicas. Mas cuidado, como eu falei, porque você precisa antes de tudo avaliar se este mercado vai conseguir sustentar a tua empresa e por quanto tempo você vai conseguir se sustentar com essa parcela pequena de clientes que você vai estar abocanhando. É uma estratégia inteligente? Sim, desde que eu tenha mercado disponível para aplicar essa estratégia que eu pretendo, tá? Com o enfoque na diferenciação, a empresa procura se distinguir em seu segmento-alvo, explorando as necessidades especiais dos consumidores. Aqui, deixa eu tentar me tirar aqui de alguma forma. Vou descer pra cá, depois eu subo. Eu coloquei um quadrante para vocês tentarem entender de que forma isso funcionaria. Eu peguei então as 5 forças de Porter, coloquei aqui e as 3 estratégias que nós falamos. Então, para cada força, eu coloquei que tipo de estratégias poderia ser utilizada, considerando liderança em custo total, diferenciação e enfoque. Então, pensando, por exemplo, na ameaça de novos entrantes, que é a força lá de Porter, que nós falamos na aula anterior. Se eu for adotar uma estratégia de liderança em custo total, como que isso seria feito? Eu teria que melhorar a minha capacidade de reduzir preços em retaliação a potenciais entrantes. Então, aquilo que eu expliquei para vocês lá quando eu falei liderança do custo total. Nessa estratégia, eu vou adotar então estratégias que façam com que o meu custo se reduza para que eu consiga ser competitivo em preço, tá? Existem alguns mercados, alguns produtos e alguns serviços que essa estratégia seria impossível de ser adotada, porque tem alguns segmentos que eu não consigo reduzir o custo do meu produto, porque geralmente é um produto que tem um custo muito alto. Para manter este produto eu vou ter que ter uma equipe muito bem treinada, ou para manter a prestação desse serviço eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, e nós sabemos que bons profissionais não custam tão barato assim. Então, em alguns casos, essa estratégia seria impossível de ser adotada, tá? Se fosse no caso a diferenciação com relação a novos entrantes, eu precisaria tentar trabalhar no sentido de diferenciar o meu produto ou serviço para que eu tenha a lealdade do consumidor. E isso desencoraje esses novos entrantes que estão pensando em abocanhar ali uma parcela do meu mercado. Eu precisaria prestar um serviço muito diferente do que os outros concorrentes têm, ter uma estratégia de diferenciação muito bem traçada, para que os outros concorrentes olhem para a minha empresa e pensem, olha, o que ele oferece eu não vou conseguir oferecer. E devido a ele ter essa estratégia de diferenciação tão grande, os clientes são muito fiéis à empresa dele. Então eu vou ter dificuldade em conseguir retirar essa parcela do mercado que ele já possui. No caso do enfoque, otimiza o desenvolvimento de competências essenciais que podem agir como barreiras de entrada. E aí eu coloquei para cada uma das ameaças uma definição ali ou uma explicação de como que essa estratégia poderia ser adotada. Poder dos consumidores, liderança do custo total, capacidade de oferecer novamente preços reduzidos para consumidores com alto poder de barganha. Diferenciação, consumidores têm um menor poder de barganha devido a poucas alternativas de produto.
Quando eu diferencio o meu produto ou serviço dos demais, o consumidor não tem como barganhar por preços, porque só eu ofereço aquele produto ou serviço, ou só eu ofereço aquele serviço daquela forma. Então eu me blindo um pouco mais com relação ao fato dele querer barganhar preços comigo, porque ele não tem como dizer, ah, mas fulano me oferece por preço X, porque fulano não oferece o serviço da mesma maneira que eu ofereço. Então eu me protejo quanto a esse poder de barganha do cliente, do consumidor final ou cliente. Consumidores têm menos poder de barganha devido às poucas alternativas de produto. O enfoque vai ser mais ou menos a mesma coisa, porque como você está focado em um nicho específico de mercado, então ele tem poucas alternativas, então você pode trabalhar melhor essa questão dos preços. Poder de barganha dos fornecedores, na liderança no custo total, eu tenho maior flexibilidade diante da ocorrência de aumentos de insumos, consumidores são menos sensíveis a repassos de preços, fornecedores são fortes devido ao baixo volume, mas com foco em diferenciação facilita o aumento de preços. Ameaça de produtos substitutos. Quando eu adoto estratégia de custo total, o uso do meu preço baixo é uma defesa contra produtos substitutos. O meu produto ou o meu serviço tem um preço muito acessível. Então isso me blinda também com relação ao consumidor procurar outro produto ou serviço para atender aquela necessidade dele. Quando eu falei para vocês lá a respeito do produtos substitutos, eu falei sobre a questão de que uma hamburgueria, por exemplo, ela não tem como concorrente apenas as empresas que vendem hambúrguer. Ela tem como concorrente também todos os outros restaurantes que oferecem comida, alimentação. E quando eu uso uma estratégia de liderança no custo total para reduzir o meu preço, isso pode ser uma proteção contra a ameaça de produtos substitutos, porque daí o consumidor vai me procurar porque eu tenho um preço bacana. E mesmo que ele tenha outras opções de restaurantes, ele sabe que a minha hamburgueria tem um preço muito acessível. Lembrando que toda vez que eu falo em redução do preço final do produto, nós precisamos lembrar que isso precisa ser feito sem diminuir a qualidade do produto ou serviço que eu estou oferecendo. Eu preciso manter o mesmo padrão de qualidade e apenas buscar estratégias que reduzam o meu custo para que eu consiga repassar esse produto ao meu consumidor em um valor mais acessível, tá? Com relação à diferenciação, consumidores se tornam leais a produtos diferenciados, reduzindo assim a ameaça de produtos substitutos. No enfoque, os produtos especializados são mais difíceis de ser substituídos. Deixa eu tirar aqui para poder conseguir ver. E por fim, rivalidade, tá ali, tá rivalidade interna, mas é rivalidade entre os concorrentes. Na liderança no custo total, eu tenho uma melhor capacidade de competir em preço, porque como eu reduzi o meu custo, eu consigo repassar a um preço final mais acessível. Eu tenho na diferenciação uma lealdade à marca, afasta consumidores ou competidores rivais. E com relação ao enfoque, rivais não conseguem atender às necessidades dos meus consumidores. Aqui em Altamira, por exemplo, tem quem trabalha com foco num mercado muito específico. Aquela academia que faz CrossFit. Até onde eu tenho conhecimento, não sei se existe outra na cidade, mas até onde eu tenho conhecimento, eles são percursores da prestação desse serviço, dessa área de CrossFit. Então eles atuam num mercado muito específico. É tanto que o valor da mensalidade lá é um valor muito alto. Então eles não adotam uma estratégia de menor custo. Eles adotam uma estratégia de diferenciação e junto com a estratégia de enfoque, porque eles têm um nicho muito específico de mercado. E daí quando você adota essa estratégia, o poder de barganha do cliente cai muito por água abaixo. Porque daí ele tem só ele para oferecer, só eu ofereço esse serviço.
Então, eu consigo negociar melhor essa questão dos preços, tá? Então, na aula de hoje, o que nós iríamos falar era com relação a isso, com relação a essas estratégias. Ressalto novamente que isso não significa que essas sejam as únicas opções a serem usadas. Aqui são alguns exemplos de estratégias que podem ser adotadas. Se junto na análise que você fez lá com a tua equipe, no momento de elaboração do teu planejamento estratégico, vocês identificaram que existe uma outra forma de se proteger contra essas 5 forças identificadas por Porter, você pode sim adotar outras estratégias. O que eu estou dando aqui para vocês é apenas algumas opções que poderiam ser utilizadas. O principal que nós precisamos ter aqui é a capacidade de identificar no mercado que eu estou atuando essas 5 forças, porque a partir do momento que identificada, eu consigo então buscar estratégias nas quais eu consiga trabalhar no sentido de me precaver com relação às ameaças encontradas na avaliação utilizando a ferramenta de Porter, tá? Então, esse era o objetivo da aula de hoje. Caso vocês tenham dúvida, eu estou sempre à disposição, como vocês sabem. Caso queiram tirar alguma dúvida, não tenham entendido, a forma como eu expliquei não ficou clara, pode me mandar uma mensagem no PV, que daí eu tento explicar de uma outra maneira, dando outro exemplo para que você possa tentar entender melhor como que elas funcionam, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.